noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a nossa 7ª live, né? Vamos conversar com a doutora Gisela Serafim, uma outra grande amiga que foi também minha professora, né, na minha formação em fisioterapia. Então, dando continuidade a essa sequência, né, de lives dessa série que onde a gente está comemorando 10 anos da formação em fisioterapia. Nós vamos hoje conversar com a doutora Gisela. Oi, Maíra, tudo bem? Seja bem-vinda. Daqui a pouco o pessoal está chegando, então vamos conversando um pouquinho enquanto também a doutora Gisela chega, tá? Para que a gente possa começar a falar sobre empreendedorismo. Mas o nosso assunto, né, nosso papo, digamos assim, nossa conversa hoje não vai ser chata de falar de negócios, não. Na verdade, nós vamos falar de desafios, tá? Oi, Gisela, tudo bem? Vamos esperar o pessoal entrar aos poucos, né? Enquanto isso, eu vou me apresentando e aí já eu te chamo. É o tempo que o pessoal vai se organizando para ir chegando, tá? Então, a gente está fazendo uma sequência de lives, né, com convidados, né, super importantes, pessoas que fizeram parte da minha formação. Essas pessoas são grandes profissionais e têm uma grande importância para mim, tanto de amizade como profissionalmente, né? Parte da profissional que eu sou hoje, eu devo a esses professores, né, que contribuíram cada um com a sua área, com a sua modalidade, na minha formação. Então, são 10 anos atuando como fisioterapeuta, uma profissão que eu tenho muito orgulho, né, que eu gosto muito, que eu faço com muito carinho e que eu executo, né, eu tento cumprir a minha missão da forma mais completa, mais honrosa possível, né? Então, a gente vem tentando desenvolver um trabalho sólido, legítimo, uma fisioterapia séria, né? Onde eu trabalho com a terapia manual, com diversos métodos de tratamento, né, com as mãos, né, com a terapia manual, e trabalho na linha, né, a minha linha de trabalho é no tratamento da dor e na correção de postura. Tá? Então, hoje eu tenho a minha empresa, na qual eu desenvolvo algumas atividades, inclusive na área de educação física também, que eu também sou educadora física. Então, a gente tem aqui no nosso espaço, que é aqui em Teresina, na região da Zona Leste, a gente tem uma academia, um estúdio de musculação, um estúdio de pilates e um consultório com uma fisioterapia especializada, onde eu atendo com a terapia manual nessa linha de trabalho, né, do tratamento de dor e na correção de postura, tá? Então, esse é o serviço que a gente oferece hoje, nesse formato. E a gente vai conversar com a Gisela sobre esse desafio de empreender num país como o nosso, num momento como esse, né? Empreender, ter a coragem de ter o seu próprio negócio, né? Que realmente é muito desafiador, mas também é muito gratificante, né? É muito compensador no sentido profissional. Para que a gente tenha realmente viabilidade nos negócios, a gente precisa se organizar. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa dificuldade. Gisela, eu vou chamar você. Oi, Lenaide. Oi, minha mãe. Sejam bem-vindas. Bem-vindos todos. Eu vou te chamar, Gisela, e a gente já vai logo para conversar com os nossos amigos de hoje, né? Que estão nos assistindo hoje e que vão nos assistir depois também. Oi, Gisela. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Como está você? Tudo tranquilo. Com saúde, estamos ótimo, né? Que Num momento como esse, só o que importa, graças a Deus, é a saúde, né? É verdade. E aí a gente já tem muito para comemorar. Ter Ai, saúde, já né? sim, é Motivo de muita verdade. alegria. Né? Ah, e Que alegria em prazer. dobro, né? Tá aqui nesse momento, primeiro lhe parabenizar pelos seus 10 anos de profissão, pela iniciativa, né? Não é fácil, a gente sabe que diante de tantas diante de tanta agenda, né? E parece que nessa pandemia, nesses 2 últimos anos, a gente tem
tido agenda meio até conturbada, né? Acredito principalmente nós profissionais da saúde, que temos que estar no enfrentamento, que temos que estar dessa nova forma de vender o nosso produto, que é a forma digital, né? E isso toma tempo também nessa organização, então é um grande desafio. Parabéns, viu, Giovana, pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite de estar aqui, partilhando um pouco das minhas novas experiências. Então, eu fico feliz demais de você ter aceitado o convite. Adorei que a gente possa falar sobre esse tema, porque eu, na verdade, sou empreendedora de atrevida, né? Preparo eu não tenho nenhum. A gente vai entrando, e quando se vê, você já constituiu a empresa, e aí a opção que você tem é tocar, vamos tocar. Eu tive. Mas antes da gente falar disso, eu queria que você se apresentasse um pouco para os nossos amigos, falar quem é você e onde você está trabalhando hoje, qual é o teu trabalho na fisioterapia. Fala um pouquinho para a gente, para as pessoas Vamos te lá, conhecerem. gente. Eu sou fisioterapeuta há 20 e alguns anos, 23 já, foi 23 anos de formação. Trabalhei por 20 anos dentro de uma unidade de terapia intensiva, dei uma parada, né, e paralela a isso na docência, né, foi aí onde a gente se reencontrou, eu com Giovana, que na verdade eu tenho familiares em Piripiri, né, nossas famílias são amigas lá, e graças a Deus a gente mantém um bom relacionamento, e partilhamos aí no momento nos reaproximamos, né, Giovana? Quando eu tive o prazer de ser sua professora, né, e eu estou há 2 anos afastada da docência e da fisioterapia, da assistencial, porque assumi um desafio de ser gestora pública, né, e aí tive na direção do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, em Parnaíba, né? E apesar do pouco tempo, mas para mim foi um aprendizado valoroso, né? E atualmente eu faço parte da equipe estou na direção de articulação de ensino em saúde na CESAP, né? Na verdade, hoje eu estou dentro de apenas um contexto, que é a educação em saúde em um só local, né? Que antes eu fazia isso no aspecto da docência ainda, né? Como professora da UESP, eu sou efetiva da UESP, efetiva da Secretaria de Saúde, fazia esse link da educação em saúde, e hoje eu estou apenas, digamos assim, em uma função conjugada, né? Mas tudo começou, esse meu interesse de aprender sobre como empreender, como ser líder, né? Eu acho que tudo começou a partir do momento que a minha mãe dizia: tá aqui as contas de água e luz e vá pagar, né? Vá na lotérica e pague. Obrigada, mãe. Obrigada. O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? Você não tem boca? Você não sabe falar? Se vira, tá aqui o dinheiro, tá aqui a conta, né? Então te vira. Então, acho que foi graças a isso, né? A gente começou a ter essa visão de liderança, né? E aí, liderança dentro da família, liderança na escola, liderança em todos os contextos. E com esse perfil eu comecei a aprimorar, me deu essa curiosidade, né? Eu sou um profissional de saúde, em que eu me vejo como tendo capacidade de administrar alguns serviços, e agora, né? E foi com a implantação da primeira turma de residência multiprofissional em terapia intensiva, aqui no estado do Piauí, em 2014, que eu comecei, então, essa árdua, mais prazeroso. Hoje, para mim, eu confesso a você que tudo que eu conquistei foi graças à fisioterapia, tudo na minha vida. Mas hoje eu estou mais gestora, mais empreendedora do que até
a fisioterapeuta assistencial. Que, na verdade, isso é uma deficiência muito grande que a gente tem dentro da academia, né? Se você for ver, nós não somos preparados enquanto profissionais. A gente sai da academia, a gente é preparado o quê? Para ser um profissional de um hospital, para ser um mero coadjuvante de um sistema complexo que é a saúde, Generalista, né? né, Gisela? É Generalista. Você um sai generalista. fisioterapeuta. Isso. Então, na minha época, há 23 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Teresina, né, que eu tenho uma formação, eu sou cearense, mas criada no Piauí e tive a formação no Ceará, não tinha 200 fisioterapeutas em todo o estado, né? Então, eu tive muitas oportunidades, mas aquela coisa, tanto a imaturidade quanto a jovialidade, nem sempre quem tem maturidade é quem tem idade, de forma alguma, né? Então, era muito jovem, inexperiente, né, em muitos aspectos profissionais, e acabou que a gente, precisando, né, de ser valorizada enquanto profissional, precisando do valor atribuído à profissão, né, que a gente não pode distanciar. A gente tende muitas vezes a falar que está na profissão por amor, porque gosta, não me vejo fazendo outra coisa de forma alguma. Me vejo sim fazendo mil e uma outras coisas. Como eu falei inicialmente, tudo que eu tenho foi iniciado com a fisioterapia, mas a gente tem que ter essa mentalidade aberta, né? Sim, Exatamente sim. porque cada vez mais o mercado de trabalho vai nos exigindo que a gente abra esse espaço e esse novo olhar, né? Tem que Você se via que reinventar o tempo todo, né? Você está vendo aí esse isso. momento de se reinventar o tempo todo. Isso Pois é, olha, a gente na nossa época, a gente deve ter a mesma idade, Giovana, a gente tinha o que? Era videocassete. Hoje em dia, eu acho que eu tenho um aqui, tá quebrado. Minha sobrinha que tem 6 anos não sabe mais o que é videocassete, é Spotify, né? Então foi rápido, isso. foi uma mudança rápida, não foi uma mudança de 50 anos, de 100 anos, para que Isso, as não coisas, foi. as coisas hoje elas estão. O que valia 2 anos já não vale mais, né? A gente vê até pelo um simples aplicativo, né, de um celular que está se renovando, né, sempre está em renovação para que acelere, né, veja melhorias, né? Então não tem como mais a gente não estar envolvido dentro das inovações tecnológicas, né? E falar de inovação tecnológica, não falar de empreendedorismo, a gente não consegue, se a gente não casa essas interfaces, a gente não alavanca dentro do que está propondo o mercado de trabalho, que hoje nós temos que estar sempre, tá tudo muito rápido, né? Tá tudo Muito muito rápido. rápido. E você acredita que, como você falou, a academia, a faculdade, ela não nos prepara para esse lado empreendedor. A gente ainda tem, por mais que as coisas estejam mudando, estejam diferentes hoje de quando você fez a graduação, porque a fisioterapia já foi a minha segunda graduação, então já foi totalmente diferente da primeira, que foi a educação física, quando eu fui na federal. O perfil na fisioterapia na Uninova-FAP, que era uma faculdade particular, que já era muito diferente da minha primeira graduação. E hoje, certamente, ainda é mais ainda, né? Com toda essa tecnologia. Mas, mesmo assim, a gente não é preparado nos cursos da área de saúde, e vamos falar só da fisioterapia, que é onde a gente conhece, para isso, para você sair para o mercado de trabalho e ser empreendedor. Você sai como técnico, você tem o seu bacharelado em fisioterapia, e aí uns vão para ser funcionários de outras empresas, outros vão ser funcionários públicos concursados, e alguns vão ter o seu próprio negócio, como meu caso, por exemplo. Né? Então, eu tive a sorte, também vou dizer que é sorte, de há muito tempo atrás experimentar uma vivência, né? Ter uma vivência de gestão, quando eu tive uma indústria de confecção
há muitos anos atrás, né, quando eu me formei em educação física, eu fui para Piripiri, e lá minha mãe e eu, né, mergulhamos nessa coisa dessa indústria de confecção, e aí a gente teve uma experiência em ter um próprio negócio. E aí depois, né, não foi para frente, mas a gente ainda viveu isso. Então eu tive uma certa vivência aí. Quando eu fui colocar o meu negócio na fisioterapia clínica, que apesar de ser outra área totalmente diferente, mas tudo muito novo, tudo muito desafiador e tudo muito assustador também. Num país como o nosso é muito difícil empreender. Eu costumo dizer que você tem que ter sangue no olho, né? Porque na veia todo mundo tem, né? Você ser empreendedor, você tem que ter sangue no olho. Você pensa no negócio noite e dia, sábado, domingo, feriado. Quando você é funcionário, você não precisa pensar no negócio. Quando você é dono do seu negócio, você precisa repensar o tempo todo. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, Gisela, já que você está bem nesse novo desafio aí de empreendedorismo, você acha que isso tem a ver com o perfil da pessoa ou é, digamos assim, totalmente treinável, totalmente possível de se adquirir essa habilidade de administrar, de empreender? O que você acha? Giovana, tudo é possível, né? Depende do momento, da concepção de mundo e de valores que as pessoas adquiriram. De fato, eu acho que eu até faço uma alusão a todos os profissionais de saúde. Por isso é que muitas vezes tem situações em que não dão certo. Vamos colocar um médico diretor do hospital, certo? Financeiramente, aí é onde entra valores, né? Financeiramente não tem um ressignificado social para um médico, né? Estar dentro de uma direção de uma empresa do hospital, deixar as suas os seus procedimentos, dependendo da área em que ele escolhe, não financeiramente isso não é viável, porque não tem como não fugir. Lógico que a gente não tem que estar empreendendo, se tornando um profissional apenas pelo valor financeiro, porque se você pensa só no financeiro, você não vai conseguir, né? Existe por detrás do financeiro, existe uma cultura do gostar, de ter capacidade, né? Então, assim, é possível sim que se haja a partir do momento. A gente vê, é bem interessante isso, alguns gestores, eles são mais maduros, né? Tem uma idade mais avançada, porque eu acho que às vezes cansam de estar dentro do mercado de trabalho, de certa forma a gente vai ficando mesmo ultrapassado. A gente, enquanto fisioterapeuta, a gente tem um trabalho muito braçal. Eu comparo sempre ao anestesiologista, né? Lendo um perfil aí das profissões, o anestesiologista, eu não sabia, ele tem uma meia-vida, porque ele vai cometer um erro, e esse erro pode torná-lo inábil à profissão, né? Aí eu fiz essa comparação, eu acho que a gente passa por esse processo do desgaste corporal. Quando eu comecei a trabalhar em terapia intensiva em 1999, na UTI do HGV e da Casa Mater, as camas não tinham controle, né? Então era por manivela. Então eu, por conta disso, adquiri uma hérnia de disco. Então eu busquei, a partir do momento de um diagnóstico, de perda de força, de lesão neural, né? Eu comecei a buscar algo que dentro da fisioterapia, dentro da área de saúde, que eu pudesse me integrar, mas não de uma forma corpórea, né? Diante de um dano que eu adquiri, né? E aí, para você ver a evolução das coisas, talvez hoje, né? Talvez não, que eu já, há 2 anos atrás, quando eu estava na terapia intensiva, as camas, já, graças a Deus, já tem um controle e a gente já consegue mobilizar melhor o paciente. Enfim, então, tudo da adequação. Agora, não tenha dúvida, o que faz um grande gestor, um grande empreendedor, é a forma que ele se comporta diante da liderança. Um líder que ele não é capaz de evoluir, de aceitar opiniões, de agrupar pessoas
de ouvir desde, não por ele ser o diretor ou o dono do serviço, né? Ele tem que ouvir a todos coletivamente, né? Desde, digamos assim, o maior nível ao... eu não gosto dessa expressão menor nível, né? Desde a porta Mas de entrada... hierarquicamente existe, né, cargos, né, Exatamente. Como toda empresa que tem um atuações organograma. diferentes, digamos assim. E isso. Pessoas que há, né, de atuações de Pessoas diversas de... setores, Pronto. né? Então, é inadmissível um líder, ele ser líder, e a gente vê isso dentro de... Hoje, com a globalização da informação, a gente vê, de fato, a complexidade, digamos assim, o desarranjo que são essas grandes empresas que têm líderes com esse tipo de perfil. Perfil autoritário, perfil que não agrega, né? Perfil de uma competitividade, digamos assim, de uma competitividade sem escobos, né? Sem princípios morais, né? Então, a gente perpassa por toda esses tipos de conceitos teóricos que a gente vê, obviamente, uma prática quando ela não tem essa... Eu não tenho essa associação ideal desses conceitos teóricos dentro de uma prática, né, de realmente de uma mudança de um líder hoje que se aceite as tecnologias, né? A gente precisa ter essa aceitação. Resiliência seria uma boa colocação. Determinação, né? Principalmente determinação. É como o próprio nome diz, né? O empreendedorismo, mas o empreendedorismo não é da estrutura física e financeira, não é só isso que gere uma empresa, né? As relações, as parcerias, os processos chaves que estão dentro, envolvendo o mercado de trabalho, né? A receita, Engraçado a gente precisa ter... Pode falar. Não, conclui. Sim, então, Não, assim, é possível ser treinado esse grande gestor, tá? É possível, perfeitamente, mas quando também ele tem esse interesse de mudança de comportamento, né? Porque se não muda o tipo de comportamento, a liderança, ele não consegue... Não atinge, né? Não. Não, eu digo assim, porque como você está colocando, às vezes a gente pode até pensar que isso é muito comum numa empresa grande, no setor público, mas não, no privado também isso acontece muito, e nas empresas menores, né? Então, assim, se o gestor... Porque, geralmente, quando a gente fala assim, porque o gestor, atitudes, estratégias e liderança, e conversar com o pessoal, como você colocou, pode, assim, alguém pode pensar, mas isso acontece num grande hospital, como você falou, nas grandes clínicas. Não, nas pequenas também. No pequeno negócio, talvez isso seja até mais necessário, porque eu vivencio isso aqui, a minha clínica é muito pequena, né? É uma pequena clínica, e tenho poucos profissionais aqui. Hoje, com a pandemia, eu só tenho uma professora trabalhando comigo, e eu que estou tocando, né? E a parte administrativa, mas eu falo de execução, né? Então, assim, mesmo sendo uma equipe pequena, se você não tem essa visão que você está colocando de aceitar as mudanças, enxergar as possibilidades, se permitir, né, mudar a sua forma de enxergar, de organizar, de agir, as estratégias mesmo, e num tempo de pandemia como esse, que pegou todo mundo de surpresa, que você teve que mudar tudo, desde a estrutura, enfim, né? Serviço online, como você está falando, eu ainda hoje faço aula de Pilates online, né? E, enfim, e vai continuar fazendo. Vou continuar fazendo. Essas lives que a gente está fazendo aqui agora, às vezes as pessoas dizem assim, mas tu gosta de fazer live? Gente, eu estou trabalhando. Isso aqui é trabalho. Né? Então as pessoas acham, porque a Giovana gosta de fazer live, porque gosta de conversar e não sei. Gosto, adoro. A primeira live que eu fiz foi um nervoso só, né? Hoje eu ainda fico nervosa, mas menos, né? Então estou meio que me acostumando um pouco mais. Mas isso é trabalho, né? Eu estou comemorando porque eu não posso fazer uma festa, então estou fazendo festas com vocês.
Olha que online, legal. sem aglomeração. É uma Estamos forma de comemorando reinventar-se. É uma forma de reinventar-se. É e uma levando. modificação, é uma nova É, estratégia que você criou. exatamente. É uma forma de vender serviço? É uma forma de mostrar como a gente trabalha, trazendo temas interessantes, trazendo profissionais que sempre somam, né? Eu tenho sempre trazido, eu falo muito de movimento, falo muito de tratamento, e hoje nós estamos falando de empreender. Olha que bacana, né? Para até encorajar outras pessoas a fazerem, saber que Isso não é mesmo. fácil, mas é Não. possível, né? Você acha que qual é o sucesso? Qual é o segredo, Gisela, para um empreendedor de sucesso? Tem alguma coisa especial nesse empreendedor? Vamos lá. É Quero saber. determinação, Quero né? aprender. Quer determinação, capacidade de percepção disso. Você fala de que tem uma empresa pequena, mas você tem que ter a percepção de quem está do teu lado. Saber ouvir, né? Integrar o coletivo como partícipe da transformação do teu ambiente, tá certo? Você não pode querer que a empresa seja somente a sua cara. A empresa, ela tem que ser a cara do cliente. Do cliente. O olhar tem que ser voltado para a necessidade do cliente. Isso, quando a gente coloca o paciente, porque quando a gente fala, essa denominação que a enfermagem ela já vem modificando, né? Deixou de chamar o paciente de paciente, que ele tem paciência, e nem sempre ele vai ter paciência, porque ele paga pelo produto, tá? E ele tem que ser partícipe, ele tem que ser teu cliente, né? Há muito tempo, Giovana, eu acho que aí a forma de cultura sempre vai estar sendo crucial. A gente faz a área de saúde por quê? Por uma cultura, né, muitas vezes arregada de que é prazeroso a gente, na família, ter um filho doutor. Não estou falando de quais categorias, né? Sim. Mas muitas vezes Mas tem isso, culturalmente isso tem, ainda existe. Bem acirrado no Nordeste, a gente não tem como fugir disso, não. Hoje, Ainda para se tem fazer gente uma que diz assim, ó. Ainda tem gente que diz assim. Ai, graças a Deus eu tenho um médico na família. Eu tenho um que fisioterapeuta. Tipo isso. Posso adoecer. Tem um que nem fisioterapeuta. e nem sempre é assim. Não é. Porque não é. É uma Né? parte. Às vezes, o que eu falo dentro da minha casa, com as pessoas que eu convivo, de conselhos que a gente fala, de uma vida saudável, não serve. Não vai servir, né? Meu irmão, ele é médico, ele é da mesma forma, né? Eu achei bem interessante, às vezes, até procedimentos dentro da família, e ele, não sei se por morar distante da gente, fala, eu acho que você tá bem, você já tem que ir para casa e tudo, mas eu tenho que ir ao médico. Ele dizia, eu sou o quê? Eu digo, enfim. Mas se tem essa cultura, é prazeroso se ter, né, um profissional da saúde ao longo dos anos, ainda se tem isso. Então, o grande desafio, como você falou no questionamento que você colocou aí, é a gente ter essa percepção. Porque por muito tempo, o profissional da saúde, principalmente a imagem do médico, a gente não tem como fugir, que é, digamos assim, dentro da cadeia, é o coordenador dos outros, de uma forma indireta, mas não estou descategorizando a nossa profissão ou outras mais, mas é o coordenador do serviço de uma forma geral. É a referência, não tem como, isso aí vai ser, acredito que, pro resto da vida. Ele, e principalmente com a imaturidade que se tem hoje, né? Então, se torna é a necessidade dele, né? Quantas e quantas vezes o médico, ele tem um comportamento de que ele é o ator da doença, não é verdade? Isso, claro, é bem característico dentro do serviço público, mas no serviço privado também ainda é, né? Ele chega a não ouvir, né? A não deixar com que aquele sentimento do adoecimento perpasse por outros e ter uma inteligência emocional de olhar o paciente como um cliente e como o centro
dele se fazer estar ali, né? O para quê e o para que está ali. Então, assim, se a gente não... É muito difícil a gente ter essa mudança, porque a mudança de comportamento, ela tem que ser assim, primária. Mas como que eu mudo o meu comportamento se eu tenho valores de família, do mundo, que sempre vai me cobrar, muitas vezes, aquilo que a gente não é e que a gente não sabe ser, né? Então, empreendedorismo na área da saúde, ele é muito complexo por isso. Uma vez, Giovana, eu estava em Parnaíba e um líder político eu reitero que foi muito importante a minha ida no serviço público para a gente desmistificar valores, né? E um líder político, ele chegou para mim e ele disse assim que eu não sabia do meu potencial ali naquele serviço, que todo mundo esquecia um saco de cimento e um milheiro de telha. Mas ninguém esquecia um favor que eu iria poder fazer para alguém na saúde. A princípio, eu fiquei... foi assim, para mim foi um absurdo ouvir aquilo ali. Como que se eu, na condição em que eu estava, redimensionando um serviço, eu tivesse ali para estar fazendo favores, né? Mas como o SUS, algumas lideranças acham que o SUS é de todo mundo, e é mesmo, né? É tanto que você vê hoje que o que está ajudando a rede privada é o SUS. O que ajuda hoje na pandemia... Vamos dizer que o SUS não é de todo mundo, mas é para todo mundo. É para todo mundo. E graças ao SUS, hoje nós não estamos em complexidades piores com essa pandemia. Graças ao SUS. Graças ao SUS. Então, a princípio, do exemplo que eu lhe falei, e aí finalizando esse primeiro questionamento que você nos fez, eu me senti, digamos, desonrada até pela proposta de que eu estava ali. Mas no fundo, ele tem toda a razão. Né? É isso mesmo, né? Talvez então, isso é o que mais dói, né? É doloroso, mas não é. Ele não falou. Eu aqui acho, não tive maturidade. Falou, não é Gisela, você não, o seu cargo, qualquer pessoa que estiver no seu lugar. Exatamente. E eu não tive maturidade de, no momento adequado, ter um raciocínio crítico diante disso, né? Então, assim, por isso é que eu te falo que empreender na área da saúde, ele é bem complicado por isso, porque ainda tem aqueles valores, né, arregados do patriarcalismo, daquela pessoa que está na ponta da pirâmide e que se faz eloquente, e aí às vezes desmorona algumas outras atitudes de alguns tipos de líderes que têm um pensamento mais voltado à qualidade, né, a uma capacidade técnica mais aguçada. Né? Poderia fazer a diferença, mas não tem espaço, não tem oportunidade. E que dá qualidade, né? E que, entendeu? Então a gente sempre vai ter, mesmo empreendendo na área da saúde, mesmo o cliente nos pagando para isso, é um favor, entendeu? Então, eu vejo, é diferente de marketing, de uma empresa de propaganda, comunicação, publicidade, que você paga pelo serviço, o serviço é feito, tem qualidade, a gente continua, não tem, né? Mas ele tem uma conotação também, né, muito social, a área, né, esse engajamento. Apesar de que eu acho que essa pandemia, ela nos trouxe essa inquietude, né? Ela nos faz uma ruptura com esse tipo de valores para mudanças. Eu vejo, Giovana, um mercado mais seleto, mercado de trabalho mais seleto, e isso é conflituante, porque hoje a gente vive relações muito superficializadas, falo em termos até de conhecimento, né? Você vê que alguns cursos na área da saúde, eles são presenteados,
né? O filho não tem, pela facilidade hoje que se tem de ingressar. Então, às vezes, a imaturidade do indivíduo, ele não tem nem a percepção de que realmente vai fazer por um gostar, por uma afetividade, por uma... E mais é por um presente, né? Ele foi presenteado pelo aquele curso E enfim. privilegiado também, né? Como você disse, tem uma Privilegiado. representatividade muito social muito forte, o apelo Muito é muito forte. E eu vejo nesse momento difícil que a gente está aí passando há mais de ano, nessa pandemia, nesse problema todo, que você ouve muitas pessoas dizerem: os profissionais da saúde estão exaustos, os profissionais da saúde estão exaustos, não aguentam mais, estão exaustos, estão exaustos. E é verdade, Porém, o profissional de saúde, é lógico que nós estamos vivendo uma pandemia que teve há 100 anos atrás e nenhum de nós vivenciou isso. É novo para todo mundo, é estressante, está além, digamos assim, do ritmo normal de uma rotina de hospital alterada, totalmente. Rotina de hospital é punk, você sabe que é. Você foi diretora de UTI, foi diretora de hospital, você sabe que sempre é corrido, agoniado. Mas agora é muito pior, né? E os profissionais de saúde estão exaustos? Estão. Mas o profissional de saúde, o médico e o enfermeiro, principalmente que eu falo porque eles estão realmente na linha de frente, lá é quem faz. Porque os fisioterapeutas também, de UTI, também estão nesse ritmo. Mas se você imaginar que os plantões dos médicos e dos enfermeiros, eu acredito que sejam mais... Nem sei, na verdade eu não tenho vivência de hospital. Mas assim, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente estão exaustos, mas eles estão como soldados mesmo recrutados para a guerra. O profissional de saúde, ele deve saber que ele não vai ter uma vida fácil. Quem vai trabalhar em hospital sabe que o ritmo não é fácil. É claro que a pandemia, isso ampliou isso, é muito pior, tá? Mas quando você coloca alguns profissionais pela imaturidade, foi presenteado, não entra por uma quero ser mesmo profissional, e aquilo que você falou no início, isso talvez piore muito, né? Então, assim, quando você faz porque você gosta, porque você ama, não, eu entrei, eu fiz o juramento, eu sou profissional de saúde, eu vou dar tudo de mim, eu sou médico, sou enfermeiro, sou fisioterapeuta, seja lá profissional que seja, né? Está dentro do hospital, com aquele compromisso. É claro que isso não exime do cansaço. Claro que está todo mundo cansado, exausto. Mas é a situação de guerra. O que se pode fazer? Se poderia contratar mais profissionais, né? Gisele? Mas não tem como você dizer que a vida de um médico, de um enfermeiro, de um fisioterapeuta que está dentro do hospital e no momento Covid, seja tranquilo. Vou dormir no plantão médico, vou tirar um cochilo. Não é assim. Então, eu acho que tem muito a ver também isso, né? Não criticando, eu acho que é só um comentário. Eu acho que... Não tenha dúvida. Não é fácil, mas né? O momento não é fácil, né? esses comentários são salutar para que a gente veja todo o processo de empreender. Estar no serviço público também, quando você se propõe a estar na gestão, a ser líder, é empreendedor também, tá? Eu sempre, algumas situações, realmente, a gente está, não tem como comparar o momento atual que a gente vive, de uma pandemia, de situações mas isso... Na vida toda, mas deixa eu lhe falar, quando às vezes eu vejo determinadas cenas, uma dessas, um dia que um paciente chegou numa UPA aqui, caiu na mídia, não sei se você chegou a ver, os nossos colegas que estão nos assistindo viram, acho que foi na UPA do Renascença, uma funcionária no chão, do lado de um corpo. Você chegou a ver? Um corpo, um moço que parou ao adentrar na UPA, não era Covid, ele infartou e ela sentada no chão. Eu já vivi isso. Olha, no ano de 2001, quando abriu pronto-socorro, a UTI, 2000, eu acho que por aí. A UTI do pronto-socorro do HGV, eu cheguei a ajudar médicos a entubar no chão. Eu lembro, eu sempre quando eu olho o doutor Pessoa,
na televisão, aí eu digo, será que o doutor Pessoa lembra de mim? Que ele dizia, cadê aquela pequenininha esperta? Minha filha, sai daí dessa UTI, porque era tudo do lado. Vamos para ali para fora comigo? Então, era uma guerra. Era uma guerra. Não dava tempo se fazer a asepsia do equipamento de ventilação mecânica de um paciente que é a óbito para colocar. Muitas vezes eu dizia, doutor, eu vou só passar uma água. Ele não dá tempo. Tirava da boca do defunto para colocar na boca do paciente que tinha acabado de ser admitido. Então, isso era uma guerra. O que a gente vê hoje? É inadmissível. A gente vê cenas de 2002, de há quase 20 anos atrás se repetindo. Né? Diante de tantos conceitos, diante da segurança do paciente, diante de qualidade, Tudo, né? Mas isso ainda acontece. Acontece. Isso ainda acontece. Você não tenha dúvidas aqui no nosso estado, em interiores que as pessoas que estão lá, infelizmente, não tiveram oportunidades de capacitação técnicas. Independente de Covid. Hoje, com a Covid, por isso que eu acho que é um marco, tem que ter uma mudança radical de paradigmas com relação a quase tudo, essa nossa mudança de comportamento. Acredito que só de fato, os mais empreendedores, os mais determinados que vão estar no mercado de trabalho, tá? As pessoas vão vir mais exigentes. Todo mundo hoje sabe o que é um kit de intubação. Todo mundo hoje sabe o que é uma ventilação mecânica, né? Todo mundo sabe o que é. Eu acho interessante, tem pessoas leigas que dizem, não, será que ele não está precisando daquela tal de VNI? Né? A tal de VNI, um recurso esse aplicado dentro de apenas de uma unidade de terapia intensiva, que hoje, digamos assim, caiu no Google, né? Muitos termos do Covid caiu todo mundo hoje. Todo mundo adotou, né? Às vezes o próprio paciente já chega dizendo o que é que ele tem como que ele tem que ser medicado, a escolha do protocolo, né? Todo mundo hoje sabe o que é um protocolo, né? E que de uma forma deturpada, mas já se tá no dito popular, né? Então, assim, essa complicada, né? É uma situação tá, complicada demais. mas que tem que ter direcionamento diferente. Um direcionamento interior, inicialmente. Interior. Eu, como profissional, E agora, né? Como que eu vou modificar minha estratégia de trabalho, né? Como que eu vou montar parcerias, né? Como que eu vou desenvolver novas marketing, logística. Hoje, eu vejo as pessoas estão muito no WhatsApp, no Instagram. Não é só botar uma foto do seu empreendimento no Instagram, é saber utilizá-lo, né? É saber como chegar até as pessoas que vão comprar o teu produto. E tudo isso perpassa por uma cadeia de processos. Eu sofri e ainda sofro muita pressão e muita cobrança disso. As pessoas me dizem, Giovana, tu tem que investir na rede social, tu tem que fazer não sei o quê, tem que trabalhar o seu Instagram. Aí eu já andei, a Roselane mesmo foi uma que disse, Gil, tu tem que unificar o Instagram, ela me deu várias dicas legais e eu fui fazendo, mas ainda de forma muito amadora, eu não tenho um profissional que faça isso para mim. Já tive várias pessoas. Pois está na hora de investir, doutora? Está na hora de investir. Na hora de investir. Eu faço, né? Tudo que eu faço na minha rede social é muito amador. Né? Eu faço os banners, enfim. E aí as pessoas me puxam a orelha o tempo todo, porque, olha, não dá mais nos tempos de hoje, não é assim. Você precisa alimentar o Instagram, porque as pessoas procuram você pelo Instagram, quando fala, tem a fisioterapeuta ali, vou te indicar uma amiga minha, uma pessoa que eu me tratei, sei lá, alguém que vai fazer uma indicação. O nome dela é Giovana Teles, aonde que as pessoas procuram Giovana? No Instagram. É a lista telefônica de hoje, é o Instagram. Não tem mais aquele guia, catálogo de
né, de endereço, não tinha um negócio antes, né, que as pessoas procuravam o endereço e o telefone lá, hoje é no Instagram, é no YouTube. Então, essa dinâmica, realmente, eu tenho dificuldade de fazer isso, porque, assim, a gente não é dessa geração tecnológica, então você tem que... E aí eu termino que me viro nos 30, porque eu não tenho um profissional para fazer isso, eu sei que eu preciso investir nesse momento. Aí, o que acontece comigo? Eu quero executar, eu preciso executar, que é fazer a parte técnica aqui de receber o meu cliente, de oferecer o serviço, tem que administrar, tem que correr no banco para falar com o gerente, tem que correr no não sei aonde para falar, enfim. E aí você fica nessa loucura de ter o seu negócio e um olho aberto, outro fechado, e por aí vai, né? É Isso meio maluco, você mas não, isso você não complicado. acaba que não consegue Não fazer consegue fazer, pois é. tudo com perfeição. Não, você é impossível. Então você precisa rever a proposta de valor do seu produto. Por que que o teu produto ele tem que ser comprado? Por quê? E aí quando você se vê, por que que eu, Giovana, compraria o produto da Giovana Teles? Entendeu? E aí, quando a gente Eu, começa. eu, eu compraria o que eu estou vendendo. Essa é é a É lei, uma né, da técnica de relação. venda, né? Pronto, Essa é é a uma palavra de lei da relação. técnica de venda. Essa relação ela tem que ser estabelecida, né? Do empreendedor com o produto que ele vai vender. E a gente não vai conseguir. Não tem como mais a gente fugir das inovações tecnológicas. Não tem. Tanto leves, as leves você já faz. Que é o bom atendimento, que é digamos assim, a fidelidade do teu cliente. Mas as avançadas, você tem que abrir espaço para que esse novo olhar, essa nova... É a quebra desse paradigma. Ah, mas é porque eu não tinha hábito com a tecnologia. Você vai ter que ter. Tem que ter. Vai ter que ter. Vai ter que fazer. Ou você se permite, né, mudar. Eu acho até que eu já evoluí um pouco, né? Do início, dessa confusão para cá. Eu tive que me reinventar, né? A questão do online, a questão das lives, e, enfim, alguns vídeos, postagens de serviço, mas eu sei que ainda é insuficiente. Eu quero saber como é que eu sei que eu estou, né, fazendo, como é que eu estou executando as mudanças de maneira correta. Como é que eu vou saber disso? Me ensina, Gisela, por favor. Olha só, você precisa Consultoria fazer, online. você precisa fazer um planejamento, né? Você precisa fazer, primeiro, onde que eu tô, onde é que eu quero chegar, né? E a partir daí você está redefinindo. O seu negócio você já tem, você precisa de uma redefinição, você precisa visualizar os valores que você quer integrar, né? Valores, missão, né? Realizar, ver as suas oportunidades, as tuas ameaças, os teus parceiros, né? O teu poder de venda do produto, os teus competidores. Você precisa reavaliar tudo isso, né? Identificar tudo isso, né? Isso. Tanto pontuar e ver o que você vai poder estar melhorando com uma abertura de mente, né? É uma mudança de cultura, mudança de uma nova adequação do teu produto dentro do mercado que a gente hoje está vivendo. Na verdade, Giovana, a pandemia ela acelerou todo esse processo, né? A gente vivia num processo de mudanças de valores lentamente, né? Lentamente. E agora Você nós se viu precisamos... obrigado a entrar nesse processo. Você está obrigado a entrar nesse processo. A gente tem que estar, né? Alguns autores, alguns palestrantes que eu tenho mostrado aí, visto, eles têm sempre mostrado a questão digital, né? Hoje a gente já fala em inteligência digital, para você ter uma ideia, né? Inteligência digital. Então não tem como
você hoje não é a mídia, a forma do atendimento, as telemedicina que vem entrando aí. Utiliza-se a denominação telemedicina, mas na verdade é telesaúde como um todo, né? Como você diz, que ainda ministra aulas de Pilates, né? Via Zoom, via plataformas, isso vai perpetuar, né? Vai ter continuidade. Então, e outra coisa é você criar indicadores de qualidade. Fazer indicadores de qualidade. O que melhorou? O que você pode melhorar? Coisas simples, básicas, dentro do teu próprio estúdio, inicia pela relação com os teus pares, né? Estudos semanais com os pares, estudos de caso, né? Os cases chamados hoje os cases de sucesso, que você pode estar inicia por esses pequenas alterações de que é comportamento, é comportamental, né? Para que depois você possa estar traçando um planejamento e aí vai estar abrindo uma visão. Essa tua visão, ela vai estar abrindo do que a gente sempre precisa estar avaliando, né? E a gente avalia com indicadores de qualidade, né? Hoje não é na verdade o que se tem falado muito dentro da área de saúde, né? Todo o processo de introdução da segurança do paciente, né? Olha só que absurdo, se a gente for olhar mesmo o conceito, o porquê surgiu a segurança do paciente, na verdade, é educar-se, né? Nós profissionais nos vigiarmos diante de simples coisas. Lavagem de mãos é uma das metas de segurança do paciente, né? Então, quantos danos a gente não já fez a esses pacientes, que na verdade é um alerta a uma autovigilância. A autovigilância do comportamento, da forma que aquele profissional antes tratava e da forma, digamos assim, mais coerente. Não seria o correto, né? Mas mais coerente que tem que ser realizado. E a partir daí, desses indicadores, você vai ver o cenário, avaliando também o cenário hoje do Pilates, do teu produto dentro de Teresina, dentro do estado, né? E aí traçando os objetivos, esses micro-objetivos dentro da tua empresa com os teus pares, mas também macro, né? Esse pensar também nas parcerias, né? Hoje, a gente não pode estar trabalhando mais individualizado, né? Na verdade, tem toda uma questão organizacional mesmo, né? Tem que ter uma estrutura, e aí, quando você pensar em fazer essa estrutura administrativa das estratégias, como você está colocando, né? E, assim, organizar isso, ter um foco e buscar, né, os resultados dentro desses pilares que você colocou. E Quem esses entrou aí na nossa conceitos, live, eles... Desculpa, só finalizando, esses conceitos eles já vêm sendo trabalhados há muito tempo, né? Isso são princípios da administração, né? Da administração de empresa, que foram colocados pela necessidade. Necessidade hoje que a área de saúde, aqueles valores que a gente, na nossa conversa inicial, citou aqui, de valores culturais e sociais, eles não nos deram espaço para a gente ter um trabalho de qualidade. Oferecer um trabalho porque o paciente está precisando e não porque o cliente necessita, não é verdade? É outra visão, né? Quem entrou na nossa live aí foi a Roselane, falando do Empretec, né? A Roselane entrou, a gente falando aí, que ela veio falando, olha, Gil, o Empretec é interessante, você tem que fazer para poder ter essa visão de empreender. Vamos pensar, Roselane, fazer um Empretec. Tem que fazer, tem que fazer. Olha só, Gisela, que coisa interessante. A fisioterapia, com as suas diversas, né, áreas de atuação, na área técnica e também em outras áreas. Daí você hoje falando de administração, tem pessoas que vão para a área do comércio, fisioterapia com uma loja de fisioterapia, tem outras pessoas que vão para a parte técnica, tem outras pessoas que vão para a parte administrativa, para a parte mais
outras pessoas não vão clinicar, mas vão para a docência. Então, quando a gente pensa numa profissão qualquer, tem diversas áreas de atuação. Estava passando com a Carminha na live passada, ela falando, olha, a nutrição, Giovana, assim como a fisioterapia, tem tanta área de atuação que às vezes as pessoas não têm noção do que ela pode acontecer. Então, ela vai desde a clínica à indústria, ela falando da nutrição, né? Então, você pode trabalhar numa infinidade de coisas. Então, às vezes, o colega faz, né? Eu tenho vários colegas da minha turma que não seguiram com a carreira de fisioterapia e foram para outras áreas, cada um tem seus motivos. Mas, às vezes, a pessoa não se encontra na técnica da fisioterapia, na parte clínica, mas pode ser fisioterapeuta e atuar de outra forma, né? Muito Claro, bacana. claro. Então, os leques aí se abrindo, né? Cada vez mais. Isso é fantástico. E não se deixa de ser fisioterapeuta. Você é Não, fisioterapeuta hoje, de está forma atuando alguma. na área mais, na área de empreendedorismo, na área administrativa, na área do setor público. Você poderia estar no privado, você poderia estar dirigindo um hospital particular, né? Claro, não tem quem sabe, né? Não, Vai que o convite pinta. vai. Não, mas assim, na verdade, Giovana, é que a gente é voltado sempre dentro na saúde como um todo, né? O adoecimento e esquece. Para você ter um negócio, você tem que ter bases sólidas, conceitos mínimos de empreendedorismo, De né? O empreendedorismo, de problema é que a administração, gente não tinha, né, contabilidade. não sentia era necessidade, né? Achava que do jeito que estava, né? A gente estava dando É verdade, certo é e verdade. dava certo, né? De uma forma ou de outra dava certo. Mas hoje nós temos pessoas com comportamentos globalizados. A informação ela chega muito rápida, né? Então a gente muda essa postura de tratar o outro, claro, com dignidade, com honestidade naquilo que você está prezando, mas também colocando-se no lugar dele, né? Daí o deslocamento que eu te fiz, né? Ah, você, Giovana, compraria o produto da Giovana Teles, né? Então, as pessoas mudaram. O cliente não é mais paciente. Não é mais, não é. Ele já chega aqui sabendo da patologia que ele tem, das alternativas de tratamento, já sabe tudo. O doutor E não Google tá, já disse tudo. e não tá errado, não. E Não não tá está errado, errado, né? não está. A gente Nós precisa é que conhecer o temos que estar corpo. A gente preparados, exatamente. precisa saber formar o que a gente chama também na qualidade, na gestão de saúde, de laboratório do paciente. A gente Sim, precisa conversar com o familiar, não é? Ou com o cuidador, que às vezes é o familiar, às vezes não é. Ele tem às que ser vezes não é. partícipe, Exatamente. tem que ser partícipe desse Tem que incluir processo. no processo, Tem. né? Eu também Às acho. vezes, o Eu chamo adoecimento não é só só da do pessoa. cliente, não é só do Isso, doente. O isso adoecimento também aí, isso que você está é. falando, eu bato muito nisso, sabe? Eu bato muito nessa tecla e eu envolvo mesmo as pessoas, eu faço questão de chamar e até puxar a orelha, se for o caso, né? Tanto de chamar o próprio paciente para ser responsável pela sua recuperação, não só eu, né? A pessoa vem em busca de alguma ajuda, de algum serviço, de algum socorro, digamos assim, mas a recuperação do paciente depende muito mais dele do que de mim, do que do profissional de Não tenha saúde. dúvida, Às não tenha vezes, dúvida da família, do meio, do ambiente que ele está. do Saber ambiente. que por Quantos que familiares não adoecem os seus entes? adoecem seus entes. Adoecem. Às vezes a doença está em casa, não é verdade? Que se transforma num andor, Exatamente. que se transforma patologicamente. E essa percepção a Exatamente. gente também tem que ter. Isso é A mais gente também tem comum que do ter. que o que se possa É. imaginar. É uma Principalmente área você que trabalha delicada. com dor. Então, é uma área Dor. delicada onde a gente Direto. precisa, né, ter um pouco de. Um pouco não, tem que ter muita sutileza, muito jogo de cintura para entrar, mas é necessário que se entre. Roselane está dizendo aqui, aguarda as duas na próxima turma. Roselane, aguarda as duas e Teresina. Tá bom, moço, vamos conversar. Eu e o Júnior passamos o dia estudando sobre gestão. Maravilha. Já tem até indicação de livro. Roselane
Vamos lá, vamos fazer esse empretec, Rose. Vamos combinar, tá bom? Olha só, Gisela, na verdade, estou sempre falando agora, 2021, 10 anos de fisioterapia, 10 anos de RPG, 15 de Pilates, mas tem 10 anos de empresa também. Porque eu não falei disso, mas na verdade, quando eu me formei, né, eu formei no final do ano, aliás, formei em agosto, mas eu tive 6 meses, corri. No início do ano seguinte, eu já estava abrindo a minha empresa. Então, eu estou aí nessa luta também há 10 anos, né? A empresa andando, enfim. E estamos aqui, estamos firmes, estamos sofrendo nesse momento, como todo mundo está, mas graças a Deus a gente está conseguindo se segurar em relação até emocional mesmo, né? Tem dia que a gente está assim, um pouco mais abalado, mais preocupado, mas enfim, a gente tem conseguido conduzir a empresa com não só com a questão mesmo profissional, mas tem muito de companheirismo, de equipe, né? Enfim. E que bom que você sabia que você foi de você que eu comprei a minha primeira mesa de RPG, lembra disso? Lembro sim. Lembra? Então, Lhe minha deu primeira sorte? mesa, minha primeira mesa deu muita sorte. Minha primeira mesa de RPG, aliás, o kit completo, né? Tudo, banco, tudo de RPG. E aí, com a Roselane, que está aí com a gente, eu consegui instalar meu primeiro consultório. Amanhã eu vou conversar com a Maria Zélia, que também está aí na nossa live, que foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei com fisioterapia. Então, amanhã o papo vai ser assim, caminhos que se cruzam, né? Nós, amizade, trabalho e professora também, foi muito, muito legal. Então, toda essa trajetória que eu venho, né, trilhando, vocês todos os professores, infelizmente eu não vou conseguir conversar com todo mundo, mas estou conversando com muita gente, que eu tenho muito carinho, tenho muita gratidão pela contribuição que vocês fizeram e ainda fazem na minha vida profissional, na minha vida pessoal, a profissional que eu sou, a fisioterapeuta e a pessoa que eu sou, tem um tijolinho de cada um, vários tijolos, né? Na parede da minha construção, que vocês colocaram, não só de conhecimento, mas de apoio, de orientação. Enfim, até hoje está aí você me orientando aí de empreendedorismo. Olha que maravilha, né? Então, eu só tenho a agradecer por tudo isso, pela amizade, pelo carinho, pela disponibilidade de estar no pleno feriado conversando até essa hora comigo e com nossos amigos que estão nos assistindo. Queria agradecer muito, Gisela, por isso, pela sua disponibilidade. Que bom que hoje a gente tem esse canal, né? Porque com tantos obstáculos que a gente tem vivido, a gente pelo menos se encontra e dialoga um pouco por esse meio, né? Então, assim, também te agradeço muito, tá? E estou à sua disposição para a gente estar conversando de uma forma mais informal, né? Sobre o pouco que a gente tem lido aí, que a gente tem trazido de informações, tá certo? Maravilha. E assim, só para finalizar, eu quero te dizer que para você se apaixonar pelo problema e não pela solução. Tá certo? Tá certo. Fica essa mensagem. Fica a dica. Se Olha, apaixone Gisele, pelo problema. pelo problema. Tem vários colegas aí que entraram para nos ver. Estou vendo aí a Eudina entrou agora, ainda agora a Lígia entrou, o pessoal do Crefito entrou. Tem muitas pessoas, muitos amigos aí nos vendo. Obrigada, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui com a gente, Roselane, Júnior, Cícero Arraes, o pessoal da minha turma, Eudina, Cícero, bom demais estar, né, vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Vai ficar gravado, se alguém não viu desde o início, ou você quer mandar para os amigos, a live vai ficar gravada no meu Instagram. E obrigada a todos vocês por estarem até agora. E amanhã a gente conversa com a Maria Zélia, tá bom? Então, eu vou mandar o convitezinho para todo mundo aí, vou divulgar. Gisela, um beijo grande para você e vamos nos ver assim que for possível, pessoalmente, assim que for possível. Vamos sim.
Fique Tá em bom? paz, viu? Saúde, Você também, cuide-se. querida. Deus lhe Tudo de bom para abençoe e você. abençoe a Para todos todos. todos. Amém. Tá, tchau. Boa noite, então, pessoal, para todo mundo. Obrigada pela presença e bom descanso para todos. Tchau, tchau.